Bolsas em queda novamente, nova regra sobre chips derrubam ações da Nvidia. Isso mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 16 do 4 de 2025. Vamos que vamos, pessoal. Vamos entender o que está agitando o mercado hoje. Vamos começar hoje, vamos mudar novamente aqui. De vez em quando é bom mudar, né? Vamos mudar novamente a ordem dos fatores que não alteram o resultado. Vamos começar pela parte de bolsa, então, o Ibovespa. Terça-feira, então, ontem, né, mais conhecida como ontem, teve uma queda de 0,2% na Bolsa Brasileira, fechou 129.245 pontos, tá? Acompanhando o mercado global, né? S&P também fechou em queda de 0,2%, Nasdaq fechou em praticamente estável, 0,04 negativo, e continuam as incertezas, né, que estão sendo geradas pelo governo Trump nesse momento, continuam ali no radar dos investidores, tá? Mas a volatilidade global ela diminuiu nos últimos dias, né? O VIX, que é o índice do medo, né, que mede a volatilidade dos mercados, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Posso fazer de novo, se você quiser um vídeo explicando novamente o que é o VIX mais elaborado, deixa aqui na caixa de comentários, tá bom? Ele recuou, né, bastante ali, estava na casa dos 52,3 em 8 de abril, né? E agora está aqui na casa dos 30, mas ainda é um patamar alto, tá? Só para elucidar aqui, o VIX normal ali roda na casa de 10, 12 por aí, tá bom? Entre os destaques positivos da Bolsa Brasileira ficaram a CCR, avançou 4,4% após uma recomendação por uma elevação, né? Um banco de investimentos recomendou a ação e isso acabou alterando os preços ali. A Azul foi o destaque na ponta negativa, caiu 7,7%. Parte disso, na verdade, é realização de lucros, né, dos últimos ganhos que teve nas outras sessões, chegaram aí na casa dos 12,3%, tá? E também após o anúncio de um novo aumento de capital, né? Então, isso também precificou a ação. Quarta-feira, os destaques serão para a agenda econômica de vendas do varejo e produção industrial de março nos Estados Unidos, ok? E a temporada de resultados segue aí a todo vapor. Hoje, por exemplo, os dados serão de ASML e US Bancorp, isso lá para os Estados Unidos. Renda fixa, então, né? Hoje, agora, a renda fixa fica na metade. É, Taxas encerraram a sessão na terça-feira com abertura, né, ao longo de toda a curva, ou seja, subiram as taxas. No Brasil, já falei sobre isso, mas refletiu de fato agora que entrou, né, lá para votar o planejamento de diretrizes orçamentárias para 2026. O projeto foi apresentado então com um foco em IPCA projetado de 3,5 ao ano, ao fim do projeto, né, do ano do projeto, e o superávit fiscal de 0,25%. O mercado ficou incerto quanto a isso, né, em relação aos desses dados apresentados, ainda mais fora tudo que a gente já sabe em relação à gastança aí do governo, tem a questão de ser ano eleitoral também. E é, sempre é um ano de mais expansionismo fiscal por qualquer governo, porque é utilizado ali, né, ferramentas para convencimento e, evidentemente, buscando votos. Bom, com isso o DI janeiro encerrou em alta, subiu 3,9 bips, o de 27 também subiu 5,7 bips, e assim consecutivamente ao longo de toda a curva subiu bastante. O governo americano afirmou estar em contato com diversas autoridades, né, diversas funções ali, negociações tarifárias e pontuou que está aberto a negociar com a China. Isso também afeta na parte da renda fixa. E por questão dessas informações, os treasuries americanos acabaram um dia em leve queda, né? Pelo menos na ponta mais curta, caiu apenas 0,5 bips. E agora na ponta de 10 anos o fechamento foi um pouco maior, né? Caiu 3,9 bips, fechou em 4,44. Ainda assim alto, tá?
Bora então aqui nos mercados globais, né? Nessa quarta-feira, S&P e Nasdaq caem, né? S&P 0,7, Nasdaq 1,3. Aguardando, os investidores aguardam a divulgação dos relatórios de venda no varejo e produção industrial de março, eu já falei lá em cima, né? Acompanham os resultados também trimestrais, né? A rodada de resultados aí das empresas. E o sentimento ficou negativo em relação à questão da Nvidia, né? Que cai mais de 6% no pré-mercado. A empresa anunciou então um impacto contábil de 5,5 bilhões relacionados as restrições de importação de chips H20 para a China e outros países. Né? No dia anterior, então, os principais índices estavam em leve baixa, tá? Mas acabou encerrando ali a sequência de sessões positivas. Né? O anúncio, então, por parte dessas tarifas recíprocas, né, do Trump acabou fazendo com que esses índices acumulassem umas quedas expressivas, tá? Bom, treasuries operam estáveis nessa manhã lá nos Estados Unidos, né? Então, por enquanto, está tudo ali no 0 a 0. Europa também recuam nessa quarta-feira, as bolsas estão perdendo lá o Eurostock 600, 0,08%, perdão, quase 1% então, de queda, pressionado pelos semicondutores, né? A holandesa ASML vem caindo aí 4,6%, né? Ela divulgou reservas abaixo do esperado e cita também incertezas em relação às tarifas dos Estados Unidos, tá? Então, isso é uma realidade. Também no Reino Unido, né, a inflação, a desaceleração de, de inflação no Reino Unido veio abaixo do esperado. Né? A China também, os mercados estão mistos, né, agora, CSI 0,3% positivo e HSI 1,9% negativo. Tudo isso está refletindo ali o recuo de Wall Street, né, e a continuidade das tensões comerciais após o PIB da China crescer 5,4% no primeiro trimestre, né, acima das expectativas. Dados da China também são difíceis de serem comprovados, né, se realmente isso está acontecendo. Bom, o IFIX, né, nosso querido IFIX dos fundos imobiliários, encerrou a terça-feira com alta de 0,36%, acumulou uma valorização de 1,07 na semana, tá? Então, desempenho negativo no início do mês já foi apagado, né? E os fundos de papel e tijolo tiveram um bom desempenho, tá? Então, para quem está lá posicionado no IFIX, tá bastante bem nesse ano de 2025, né? O ano 2024 no finalzinho foi bem duro. Bom, para finalizar aqui a economia, né? Já falei, a China cresceu com os dados da China, né? 5,4 no primeiro tri. Ficou acima das expectativas. A atividade econômica foi impulsionada mais uma vez por estímulos do governo chinês, impulsionando ali a economia, exatamente o que se faz hoje aqui no Brasil, né? Impulsionamento da economia através de crédito, fomento às empresas, subsídios, etc. Né? Então, mas os dados preocupam ali em relação ao trimestre anterior, né? Ficou abaixo das expectativas, o crescimento também ficou abaixo das expectativas. Então, é difícil entender o que realmente está acontecendo lá na China nesse momento por tanto dinheiro que é despejado na economia para subsídios, tá? Agora, com essa guerra comercial se acentuando entre Estados Unidos e China, podemos, né, sim, ver problemas também na economia chinesa, tá? No Reino Unido, então, falei já aqui, a inflação ao consumidor reduziu, ficou legal lá, o pessoal amplia as chances, então, de um novo movimento de redução de juros por conta dessa redução de inflação, isso por parte lá do Banco da Inglaterra. E no Brasil ficou o destaque, tá todo mundo falando sobre isso, que é o PLD de 2026, de fato. Né? Agenda do dia, então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos já falei, né? É a questão lá das vendas ao varejo e
enfim, é o varejo e o produtor, né? Agora aqui no Brasil a gente vai repercutir de fato ali a questão do PLD e também a reação dos mercados a essa questão que o Trump impôs aí as novas regras contra os chips, né? Então, vou dar só uma pinceladinha, isso é matéria, isso já é novidade de hoje, né? É, a medida exige, né, a questão dos chips, que a Nvidia obtenha uma licença especial para vender o tal do chip H20, tá? Esse chip ele foi desenvolvido especificamente para atender às regras anteriores do governo Biden, a clientes chineses. Então, assim, eu não sou um grande expertise, não tenho uma grande expertise em questão de tecnologia de chips atuais, mas sim, o principal exportador de tecnologia mundial ali são as empresas, a Nvidia no caso, e que também fabrica, né, em outros locais que não os Estados Unidos. E eu posso até me aprofundar nesse caso para ver o que está de fato ali envolvido nesse chip H20, tá bom? Sério, o vídeo de hoje então ficou até um pouquinho mais longo, a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, mas é isso aí. Informação nunca é demais, tá bom? Forte abraço a todos, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, tamo juntos. Até amanhã então. Forte abraço.